Graça, paz e alegria da parte de Jesus seja com todos vocês nessa noite. Esse é o tempo que Deus preparou para que nós estivéssemos hoje aqui, reunidos para falar das coisas que dizem respeito ao seu reino, para glorificar, para adorar, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É com esse espírito, com essa ideia no meu coração que me alegrou muito poder voltar aqui a essa igreja. Tenho uma grande alegria de poder ver e rever algumas pessoas muito queridas, Karine, sua família, pastor. E como é bom saber que Deus continua usando a vida de vocês aqui. É um grande privilégio, mas também um grande desafio, porque estar numa igreja missionária, que assim ela se mostra ao longo da sua jornada, levando na sua camisa as três juntas. Isso é reino. Eu gostei demais quando Deise me chamou a atenção sobre a camisa que a igreja está usando. Ela leva o nome das três agências missionárias da Convenção Batista Brasileira. Isso me alegra demais, porque é exatamente sobre isso que Jesus sempre, o tempo todo, falou: o reino de Deus. Não levantamos bandeiras. E é com esse ardor e alegria no meu coração que venho aqui agradecido a Deus pela vida do pastor Francisco, pela vida da Karine, que viabilizaram e facilitaram a nossa chegada até aqui. Obrigado, pastor Francisco, por ceder o púlpito da sua igreja e poder contar para a igreja, a primeira igreja batista em Santo Antônio de Jesus, o que Deus tem feito hoje no mundo e que você ainda não sabe. Deus tem usado a sua vida, tem usado através das suas orações, da sua mobilização aqui na igreja e através da sua oferta também. Porque missões mundiais parece que às vezes fica difícil chegar à informação por causa das coisas que acontecem um pouquinho mais longe. Mas eu acho que esse é o momento em que nós viemos aqui como missionários para contar um pouco do que Deus tem feito através da sua vida no mundo e que você ainda não sabe. Eu queria pedir ajuda aqui no multimídia para a gente começar a apresentação do slide. A família Queiroz agora, ela, desde que chegou aqui no Brasil, há 3 anos atrás, nós viemos por uma determinação, entendendo que Deus estava nos trazendo de volta do Chile. Os irmãos, alguns podem se recordar daquilo que eu conversei há 2 anos atrás. Nós estávamos chegando no Brasil, ficamos 6 anos no Chile, e naquele momento eu não entendi exatamente qual era o plano de Deus, mas nós preferimos obedecer mesmo sem entender. Eu acho que quando a obediência ela vem na frente antes de qualquer coisa, nós nos submetemos à missão que é dele. Quando nós estamos submissos à missão, ele usa nossas vidas para que ele se manifeste através de nós aquilo que ele quer fazer e não o que nós queremos. Porque eu queria era ficar no campo. Mas quando nos submetemos em obediência, passamos a entender depois o que ele queria fazer. E eu entendo hoje claramente, nesse momento de despedida do campo das igrejas batistas brasileiras, em especial a Igreja Batista Baiana. Em julho nós estamos de retorno ao campo missionário. Segundo a vontade de Deus, nós entendemos que a junta já tem sinalizado o Equador. E esse é motivo de oração que eu trago hoje para vocês. Em julho está programada a nossa saída de novo. E o tempo que nós tivemos aqui foi muito proveitoso, foi muito bom. E eu queria, não como em forma de despedida, pode ser que eu volte aqui em Santo Antônio de Jesus antes da gente sair, mas eu queria usar hoje esse tempo para que nós estivéssemos pensando naquilo que Deus quer fazer na sua vida e que você ainda não fez. Porque existe uma necessidade muito grande de ser submissos. E a submissão não é fácil. Nós nos colocamos sempre em primeiro lugar. Primeiro eu, depois os outros. Mas Jesus nos ensinou isso. Então, pensando e tendo isso como pano de fundo,
eu, Deise, e recebemos essa informação e estamos agora nos preparando, né? Deus tem preparado a nossa família para esse momento. E lá, pode passar o próximo slide, nós estaremos utilizando das mesmas ferramentas. Eu sou profissional da área de educação física, como já contei aqui para os irmãos, eu não vou falar sobre isso hoje, mas esse é o instrumento, é a ferramenta que eu entendi, que estão nas minhas mãos para que eu pudesse proclamar as verdades que a palavra de Deus traz para a humanidade. Assim como você tem a sua ferramenta, eu tenho a minha, Deise tem a dela. Hoje nós tivemos aqui uma oficina de música e evangelismo. Deise, ela é formada pelo Seminário do Sul do Brasil em música sacra, consagrada ao ministério, e ela utiliza dessa ferramenta no campo. E é com isso que nós vamos, entendendo que lá no Equador, nas montanhas, existe um povo não alcançado, onde nós, através das nossas ferramentas, vamos trazer a mensagem, a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, que é a alegria, é a verdadeira razão da nossa alegria. Então, que nós possamos estar sempre, obrigado, imbuídos nisso, de estar envolvido cada dia mais com a missão que Deus tem na sua vida. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Nós tivemos agora, recentemente, um feriado onde as pessoas estavam buscando alegria de uma forma totalmente fora daquilo que eu entendo, que nós aqui, pelo menos a grande maioria entende, que vai encher o coração, porque o homem, ele quer encontrar a alegria com A maiúscula. Embora nem todos saibam onde e como encontrá-la, muitas pessoas, por não conhecerem essa alegria com A maiúsculo, a procuram em lugares errados ou a confundem com outras coisas. Muitos não sabem diferenciar a alegria de outras emoções, como o contentamento, o entusiasmo, a empolgação, e até mesmo confundem com felicidade. Então vamos tentar trazer esclarecimento sobre essa alegria que eu disse sobre A maiúsculo. O contentamento, o entusiasmo, a empolgação, isso tudo é muito bom, e eu sei disso, nós sabemos disso, mas não é alegria. Felicidade também, muitas pessoas confundem com alegria, mas veja bem, felicidade é uma experiência agradável que se origina da posse ou vivência de coisas boas. Ou seja, a felicidade, ela depende de circunstâncias que nós estejamos vivendo em algum momento. Agora, a alegria não. A alegria é um estado de espírito e não depende de circunstância ou situação nenhuma. O mundo tenta nos convencer que a alegria está no dinheiro, na fama, no sucesso, na família, nos bens materiais, viagens e até mesmo nas drogas. Alguns sabem aqui que, apesar de ser filho de pastor, neto de pastor, nasci dentro de uma igreja tradicional, batista, no Rio de Janeiro, e tentei achar essa alegria nas drogas. Eu fui viciado em drogas, maconha, cocaína, ácido, durante 10 anos, tentando encontrar uma alegria. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre essa situação. Você pai, você avô, você responsável, você jovem que está aqui nessa igreja, não se enganem. Não é porque vocês estão aqui que nada do que o mundo tem para oferecer pode atingir vocês. Então, nós, como pais, temos, em primeiro lugar, a responsabilidade de trazer as verdades bíblicas para os nossos filhos. E nós, como igreja, somos corresponsáveis pela vida deles também. Minha vida não vale como exemplo, vale como um alerta para que nós, jovens, e nós, pais responsáveis, tenhamos atenção sobre a vida daqueles que estão sob nossa responsabilidade, a qual Deus vai cobrar de cada um de nós. Fechando parênteses aqui. Bem, quando a gente fala sobre essa tentativa do mundo nos atrair com a felicidade ou a alegria que ele tem que ele quer que nós entendamos que vai encher de alguma forma,
a nossa vida, porque as pessoas dizem ter alcançado a felicidade nas coisas desse mundo. E quando olham para trás, descobrem que pagaram um preço muito alto por aquela parcial e momentânea alegria com A minúsculo. Quando eu olho para o tema dessa mensagem, ou do tema da campanha, faça a terra se alegrar. No meu coração veio um sentimento de, se eu preciso fazer algo por alguém ou alguma instituição, eu primeiro preciso ser. Ser aqui no sentido de pertencimento. Por exemplo, quando eu falo para o meu filho, eu sou o seu pai e você é o meu filho, é esse sentimento de pertencimento que causa compromisso. E eu estou disposto a fazer qualquer coisa por ele. Assim, é o mesmo relacionamento com a esposa. Eu sou o seu marido, você é minha esposa. Sentimento de pertencimento. Quando eu entendo isso, eu faço qualquer coisa por ela. Eu crio coragem. Coragem está vinculado a esse sentimento de ser, de pertencer a algo ou alguém. Então, para fazer a terra se alegrar, eu preciso que a igreja entenda que nós pertencemos ao reino de Deus. Eu sou de Jesus e Jesus é meu Senhor. Quando há esse entendimento, eu tenho absoluta certeza que eu posso começar a pensar em fazer a terra se alegrar. Quando nós falamos aqui do reino de Deus, esse sentimento de pertencimento, ele é mais profundo ainda. E vou explicar por quê. Pois antes de fazer algo pelo reino, eu preciso ser discípulo de Jesus. Agora, veja bem, para ser discípulo de Jesus, eu preciso renunciar. Sabe o que é renunciar? Renunciar é você deixar de lado tudo o que você mais quer na sua vida. É deixar de lado os seus sonhos, os seus anelos, os seus desejos. E anelar, e querer, e sonhar, e fazer a vontade de Deus, sonhar os sonhos de Deus. Isso é pertencimento. Isso é renúncia. Quando Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é renúncia total. Só que muitos de nós, a começar em mim, não estamos disponíveis a renunciar coisas, sonhos, vontades em nossas vidas, para fazer a vontade de Deus. Essa é a verdade. E quando eu falo de renúncia, está implícito aí um outro item que é sumamente importante na questão de fazer a terra se alegrar. Eu preciso ser discípulo, eu preciso renunciar e preciso fazer sacrifícios. O que você está disposto a sacrificar para fazer a vontade de Deus de forma total na sua vida? Vou dar um exemplo. Eu, Deise e Luiz Felipe, estamos indo ao Equador. Nossos filhos, Pedro e Ana Júlia, não vão mais. Nós estamos deixando os nossos filhos para trás, para cumprir aquilo exatamente o que Deus tem colocado no meu coração, que é o chamado às nações. O que você está disposto a sacrificar? Deixar seu pai e a sua mãe, assim diz a palavra. Então é com esse sentimento de ser discípulo de Jesus que eu posso sonhar e começar a querer fazer a terra se alegrar. São essas as premissas que existem antes de você fazer algo. Deus não está nem um pouco preocupado com o que você está fazendo, nem um pouco. Ele está preocupado com você. Ele quer saber quem você é diante dele. O que você está querendo dele. Relacionamento, é isso que Deus se preocupa de verdade. O fazer é consequência do ser. Quando sou filho, eu faço o que meu pai manda. Quando eu sou obediente, quando eu sou submisso, eu obedeço. E é sobre esse prisma do faça a terra se alegrar que nós comecemos hoje a pensar sobre esse ser discípulo, renunciar, fazer sacrifícios. E quando nós fazemos sacrifícios, um amigo meu falou assim, Cezinha, escuta bem, o reino de Deus é mais importante que a sua família. No começo eu tomei um choque,
fiquei um pouco abalado, mas eu fui assimilando o golpe e fui entendendo que é verdade. O reino é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante do que a minha família. É mais importante que a minha vida. Porque Deus é fiel e não deixa faltar nada. Ele não vai deixar faltar nada à minha família. Por que eu tenho que ficar me preocupando, olhando para trás? Não. Ele me mandou fazer, eu preciso obedecer. Quando nós queremos e anelamos e queremos fazer de fato a terra se alegrar, nós precisamos entender que há uma coisa muito além daquilo que nós podemos ver ou entender. Você pode passar para mim? Melhor. O próximo slide fala do tema propriamente dito com o seu versículo implícito. É esse. Quando eu olho para esse versículo lá no Antigo Testamento, eu vejo que o rei Davi ele compôs esse verso para a declaração da chegada da Arca do Senhor a Jerusalém. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Isso era razão de enorme alegria para Israel. O que acontece é que a arca era apenas um símbolo. Jesus, ele é a real presença de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. A sua presença é a razão da terra se alegrar. A presença de Jesus, a salvação enviada por Deus, essa é a real razão da alegria que nos contagiou para que contagiássemos o mundo. Então, Davi escreve exatamente isso, que os céus se alegrem, a terra exulte e digam-se entre as nações, o Senhor reina. Veja que a Bíblia, ela nos revela um Deus alegre. Desde lá do nosso Antigo Testamento, ele nos revela isso, que se alegra com a nossa alegria. Essa alegria de Deus, ela é revelada no Antigo Testamento e nós podemos, muitas vezes, ser enganados a pensar que nesse tempo do Antigo Testamento Deus estava muito zangado e exigia sacrifícios a toda hora para aplacar a sua ira. Mas veja bem, não é assim. Olha o que diz lá em Deuteronômio 14:16. A ordem de Deus era essa. Abre aspas. Depois de oferecer o sacrifício, junte sua família, coma o sacrifício e fique alegre em minha presença. A Bíblia nos revela que Deus se alegra e ri. E eu, quando entendi essa alegria de Deus, eu imaginei Deus dando uma gargalhada. O que acontece é que, quando eu imaginei Deus dando uma gargalhada, no começo me pareceu um pouco irreverente da minha parte. Mas sabe o que é isso? É porque crescemos acostumados a ver a espiritualidade como algo sério, de terno e gravata, orando e lendo a Bíblia e que nunca ri. Quando, na verdade, o segundo fruto do Espírito, listado em Gálatas 5:22, é exatamente a alegria. Jesus veio para ser o nosso sacrifício, para nos dar a alegria da salvação. E essa alegria que vem somente de Deus, ela é completa, ela é abundante e que nos dá a autoridade de podermos fazer a terra se alegrar. Quando nós entendemos que somos e pertencemos ao reino, então podemos fazer algo. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. O que de fato te faz vibrar de alegria? Eu vou contar o que me faz vibrar de alegria, mas eu queria que você pensasse em algo, alguma coisa que te traz extrema alegria, como viagens, enfim, não sei. Você sabe. O que eu quero dizer é que quando eu vou surfar, se tivesse alguém dentro da água olhando para mim, iria registrar toda a minha alegria e euforia e vibração com a minha prancha entrando no mar. Para você ter uma ideia, uma noite antes de eu ir surfar, já está tudo preparado. Mochila, água, tudo pronto.
boto o relógio para despertar, ele nem toca, eu acordo antes. Tamanha euforia que eu estou e alegria de poder desfrutar da criação. Já pensou em algo que te faz isso, que te deixa bem alegre e vibrante? Exatamente isso que eu quero comparar agora, a tristeza que isso me traz. Porque não é essa alegria que eu sinto ao me aproximar da palavra de Deus e orar. Se há algo nesse mundo que me traz mais alegria do que estar diante da face de Deus, orando e lendo a Bíblia, eu preciso ver e rever o cristianismo que eu digo acreditar. Essa é a verdade. Como fazer a terra se alegrar se eu não me alegro com tanto diante das coisas que Ele mais solicita de nós? Oração e leitura da palavra. É isso que me traz tristeza diante da minha alegria. E eu vou explicar melhor sobre isso. Quando nós estamos dispostos a entender o que Ele quer fazer, precisamos saber quem somos, é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Para que vivemos? E que tipo de cristianismo é esse que dizemos acreditar? Meus irmãos, como eu falei aqui no início, Deus tem um propósito específico para cumprir na sua vida. Ele te chama para uma obra que Ele tem preparado. É Ele que opera em nós, Ele que opera através de nós, é Ele que opera a despeito de nós. A obra missionária é dele. Nós apenas temos o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo hoje. E outra coisa, não basta somente você entregar sua vida a Jesus. Desculpa, mas não basta. Diante desse propósito que Ele tem na sua vida, existem muitas outras coisas, como saber exatamente o que Ele quer que você faça, saber onde e como Ele quer que você o sirva. Você já fez essa pergunta para Ele? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sou teu, o Senhor é meu, agora me diz o que eu preciso fazer. Se você não fez, faça de forma urgente, que Ele vai te dizer. Eu tenho certeza disso. E você precisa estar preparado, porque virão desafios. Deus não chama ninguém que esteja sem fazer nada. Então, diante desse desafio que Ele tem para você, faça essa pergunta antes de dormir hoje. Nós precisamos saber exatamente o que Ele quer que nós façamos. E à medida que nós nos relacionamos intimamente com Jesus, deixamos de nos autodirigir. Cristo quer que mudemos de atitude em relação ao que achamos que devemos fazer e sermos mais obedientes e suscetíveis à sua doce voz. Relacionamento com Jesus. Através desse relacionamento que a gente sempre fala aqui, eu tenho certeza que o pastor Francisco já falou isso aqui várias vezes. Eu quero desafiar você a fazer uma conta comigo agora rápida. Vamos agora pensar e colocar do lado o tempo que nós passamos nas redes sociais. Bota aqui. Eu passo tanto tempo. Netflix, bota aqui. PlayStation, bota aqui. Pai, mães, amigos, futebol, surf. Tempo com Jesus. Lá embaixo, o último, tempo com Jesus. Você, assim como eu, você vai se dar conta que você passa menos tempo com quem você deveria passar mais tempo. Como fazer a terra se alegrar se não somos diligentes diante da busca daquilo que Ele quer de nós? Não dá. Não dá. Por isso que eu fico pensando naquilo que eu estou fazendo hoje. Porque o que eu estou falando para vocês, Deus falou comigo. Eu sou o primeiro a receber a palavra aqui diante de vocês. Às vezes penso que esquecemos do motivo para o qual fomos chamados, vivemos para o agora e para nós mesmos, quando deveríamos viver para a eternidade e glorificar a Deus em tudo que fazemos. Então, meu irmão, viva de tal forma que os outros se alegrem com a presença de Cristo em você e conheçam a verdadeira alegria.
Pedro escreveu lá em 1 Pedro 1, do 8 ao 9, a seguinte frase. Nós estamos falando sobre alegria, certo? Então vejam o que ele escreveu e me digam se vocês têm o mesmo sentimento que eu. Diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele, agora, atenção, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vou repetir, vocês exultam de uma alegria indizível e gloriosa. Eu não sei que alegria é essa. Porque o que a Bíblia diz é que, mesmo nós não tendo visto, nós cremos e o amamos com alegria indizível e gloriosa. Eu estou atrás dessa alegria indizível e gloriosa. Não sei se o irmão já alcançou. Fazemos a terra se alegrar quando, de fato, vivemos o cristianismo na sua essência, vivendo de modo digno do evangelho de Cristo, mesmo diante de provações e desafios, pois o cristão fiel age com alegria, sabendo que tudo coopera para o seu bem. Todo cristão é chamado a carregar a sua cruz. Isso está registrado em Lucas 9, 23. E se você não está disposto a carregar a cruz, então muito provavelmente não é discípulo de Jesus e não fará a terra se alegrar. Infelizmente, no mundo há muitas tristezas, de verdade. Nós temos aberto o jornal ou visto o jornal na televisão, tragédias, preocupações, violência. E se você for olhar para os lados, na sua rua, na sua casa, você provavelmente vai ver muitas caras longas, compridas, tristes, corações pesados. Em muitas casas não se vê mais o riso, não se ouve mais, e infelizmente também nos lares cristãos. E peço que você também esteja atento ao visitar outras igrejas, porque lá fora tenho visto que pessoas estão procurando em outras igrejas sinais de alegria. E você pode ficar muitas vezes decepcionado, porque eu tenho visitado outras igrejas. E quando eu entro para cultuar ao Senhor, eu acho que eu estou entrando num culto fúnebre. Porque esse cristianismo que está sendo vivido, ou o pseudo-cristianismo, cheio de tristeza, desanimado, reclamando da vida e das circunstâncias, e muitas vezes perdendo até mesmo a alegria da salvação. Lá em Salmo 126, ele relata exatamente isso, essa alegria que acontecia no meio do povo de Israel, que diz assim: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. É exatamente sobre isso que eu me preocupo. Quando a equipe veio aqui, quero abrir um parênteses agora e dizer o quão lindo está a igreja. Porque eu fiquei falando com quem estava aqui, eu falei: gente, eu não tinha visto ainda as bandeiras nos bancos. Espetacular, primeira vez. Parabéns, Karine, e toda a equipe. Agora, quando eu vi a equipe aqui cantando, eu não procurei ver a roupa, que já estava muito bonita. Vamos até tirar foto, irmão. Não estava procurando uma voz bem impostada. Eu estava procurando o brilho da alegria nos olhos deles. E eu encontrei. Por isso, quando eles estavam aqui, eu estava ali sentado olhando, buscava o brilho nos olhos, a alegria de ter Jesus e ser dele, pertencimento. Fechando parênteses aqui, é sobre isso que o Salmo 126 está dizendo. Deus quer que estejamos sendo transformados diariamente com a sua alegria. A alegria de Jesus deve estar em nós desde o momento em que fomos salvos até a eternidade. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 11. A alegria do Senhor deve permanecer em nós, deve nos encher, inundar, transbordar em nossas vidas, a fim de que os povos
possam viver essa alegria, assim como viveram em Atos 8, do 6 a 8, quando está registrado lá, havia grande alegria em Santo Antônio de Jesus. Parafraseando o que está escrito, havia grande alegria naquela cidade. Só que eu estou me referindo a essa cidade. Sabe por que havia grande alegria naquela cidade? Por causa de Filipe. Leiam Atos 8, do 6 a 8, curtinho. Eles se alegravam porque existia um homem ali que era referência e espalhava, irradiava a alegria de Jesus. Eu vejo aqui, não sei quantos, mas muitos Filipes aqui. E eu queria ouvir muito que havia grande alegria em Santo Antônio de Jesus por causa da vida de vocês, aqui da Primeira Igreja Batista em Santo Antônio. Eterna alegria, meus irmãos, coroará as nossas cabeças, não só por um momento, mas até a volta de Jesus. Tenham isso em mente. Para que sejamos encorajados a viver essa alegria, eu queria contar apenas 3 testemunhos, de forma bem rápida, porque eles são curtos, mas é aquilo que Deus está fazendo, a alegria que você está tendo em ofertar, em orar, em mobilizar, está refletindo lá. Pode passar o próximo slide, meu irmão, por favor. Uma tribo chamada Rendile, no Quênia, recebeu com alegria o Novo Testamento traduzido para o seu idioma. Lá a palavra de Deus chegou numa região desértica sobre camelos em dia de festa. E eu vou descrever aqui rapidamente o que aconteceu. Junto com dezenas de pessoas de tribos vizinhas e de outras distantes, se reuniram no calor sufocante do deserto do Quênia, com sorrisos nos rostos e mãos levantadas para saudar o Novo Testamento completo, traduzido para a sua língua materna. Outro parênteses aqui. Eu tenho aqui na minha mão a Bíblia que está sendo entregue na Arábia Saudita, Turquia, Irã, Iraque, por causa do seu investimento. Se você não fez, olha o que está acontecendo. Ela está numa linguagem persa. No final do culto, se você quiser vir dar uma olhada, não dá para ler, tá? Mas dá para ver como é que está escrita. Essa é a Bíblia que está chegando para os povos não alcançados. E está fazendo muita gente rir de alegria. Sabe o que eles fazem? Quando a Bíblia chega na mão deles, eu vou fazer exatamente agora o que eles fazem. Primeira coisa. Ele cheira a Bíblia e aperta contra o peito. Sabe por quê? Lá não tem Bíblia. É a mesma Bíblia que eu e você temos, que muitas vezes está na nossa prateleira pegando poeira e mal é lida durante a semana. Essa é a verdade. Que valor eu tenho dado à palavra de Deus perto dessa mulher? Olha a cara dela. Eu não lembro de eu ter abraçado a Bíblia assim antes. Eu lembro que uma mulher, não do Quênia, mas lá dessa região da Arábia, é iraniana, ela diz o seguinte: não orem para que a perseguição pare. Lá eles estão sendo mortos porque creem em Jesus. E ela fala, não orem para que a perseguição pare. Ore para que nós tenhamos resiliência e nos mantenhamos firmes na nossa fé. Porque muitos muçulmanos estão conhecendo a Jesus. Então, meu irmão, se você tem orado para que a perseguição pare, por favor, não faça mais isso. O plano de Deus está perfeito. Ore para que eles tenham força, resiliência para manter firmes. E ela termina a frase, essa mesma senhora iraniana, já tem idade avançada, ela disse assim: nós, da Igreja do Oriente, temos pena de vocês, porque vocês não sabem o que é ter o privilégio de sofrer e morrer por Jesus. E ela está certa. Que tipo de cristianismo eu tenho vivido hoje? Cômodo. Ventilador, banco, luz. Lá não pode, tem que quebrar a luz para ter culto. Podemos gritar a plenos pulmões, Jesus Cristo é o Senhor. Podemos cantar o que quisermos aqui, louvar e engrandecer. Lá não. Por isso nós não valorizamos. Essa é a verdade. Por isso não nos valorizamos. Voltando ao Quênia. O momento de alegria com a chegada da Bíblia ficou relatado numa voz de alguém que gritou: este é o dia como a ressurreição chegando até nós.
Olha a comparação que ele fez, a ressurreição chegando, era a palavra de Deus chegando até eles. Uma expressão que saiu lá do fundo do coração desse homem. Estas tribos ocupam áreas desérticas secas no Quênia. As caixas com as Bíblias embrulhadas em papelão, empilhadas e amarradas na corcunda dos camelos, trouxeram a palavra de Deus em uma espécie de domingo de ramos moderno. Ao invés de galhos de palmeiras, eram gravetos que eram sacudidos para receber a Bíblia nesse grande dia de festa. Mulheres dançavam. Vocês sabem que a mulher africana, os africanos em geral gostam de dançar, não param. E o que acontece é que as mulheres dançavam e o pó se agitava do solo e subia aquela poeira e os colares de contas que batiam nos ossos do peito das mulheres, felizes da vida porque a Bíblia estava chegando, eles apontavam para os camelos que carregavam a palavra e diziam: olha, está chegando, a palavra de Deus está chegando, com um grande sorriso no rosto. Uns diziam: olha, até o camelo parece estar rindo. É com essa alegria, meu irmão, que você vê a possibilidade de se aproximar da palavra de Deus. É assim, é com essa alegria. Eu queria ter essa alegria. Por isso que Deus falou isso para mim esses dias. É esse o valor e a alegria que você tem ao buscar a sua palavra para lê-la. Muitas vezes não fazemos assim. A alegria do cristão está exclusivamente na vida com Deus. Devemos estar atentos para a importância de olhar para a vida não somente como uma renúncia ao mundo, mas sim da descoberta do real propósito de estar vivo. A verdadeira alegria nunca poderá ser encontrada enquanto não for procurada na única fonte, que é a pessoa de Jesus Cristo. O próximo slide nos mostra a Índia. Aí estão eles. Antes de serem presos, essa equipe aí, Karketá, que é um deles, e seus companheiros foram atender ao pedido de orar pela mulher de um conhecido por causa dos testemunhos de cura que ele havia tido. E disse: Magi, Karketá falando, Magi ouviu nossos testemunhos, ele ficou impressionado com a forma com que eu fui curado e queríamos que nós orássemos pela esposa dele. Pela manhã, uma multidão de extremistas hindu cercou a casa de Magi enquanto os cristãos oravam por sua esposa. O que acontece é que eles invadiram a casa onde eles estavam e nós dissemos a ele: nós queremos paz, mas eles não nos ouviram. Eles nos bateram gritando: onde está o seu Deus? Onde está esse Jesus? O que ele pode fazer? Liga para ele agora, nós também queremos ver o que ele pode fazer. Enfim, foram presos por sua fé por 1 mês na aldeia de Goshra, no leste da Índia. Eles foram detidos, acusados de promover inimizade entre as classes e insultar o hinduísmo. E disseram o seguinte: nós passamos 1 mês na cadeia com alegria. Com alegria. Como não? E ele continua: nós cantamos hinos. Nós lemos a Bíblia, oramos e adoramos juntos na prisão. Nós compartilhamos o Evangelho com os outros presos na prisão distrital. E as pessoas vieram a Cristo. Nós sentimos fortemente o Senhor nos usando para a sua obra e nos alegramos imensamente com isso. Esse tipo de alegria nós não conhecemos, infelizmente. Ainda na Índia, o próximo slide. Essa mulher teve sua fé reprimida e sua Bíblia rasgada. Ainda assim, permaneceu priorizando a palavra de Deus em sua vida. Seu nome é Poonam. Quando ela deixou o hinduísmo em 2012 e se entregou a Jesus, a Bíblia se tornou o seu bem mais precioso. Mãe de 3 filhos, ela passou a ler secretamente a palavra de Deus em sua casa todos os dias. Mas temia que seu marido descobrisse sobre sua nova fé, o que logo aconteceu. Certo dia, ele ouviu a Poonam, sua esposa, fazendo uma oração e encontrou sua Bíblia. Irado, ele arrancou as páginas da Bíblia e disse: a partir de hoje, você vai parar de ler a Bíblia enquanto você viver nessa casa. E é melhor você parar de orar. Por se recusar a parar de orar e ler a Bíblia,
Ponã foi brutalmente agredida pelo marido e expulsa da sua casa, sem direito a ver mais, nunca mais, os 3 filhos. Seguir a Jesus lhe causou um preço muito alto. Depois de perder sua Bíblia e sua família, Ponã recebeu a ajuda de um pastor local e um irmão que vivia nas proximidades. A visitavam regularmente para orar com ela e presentearam a Ponã com uma nova Bíblia. A mulher, naquele momento que recebeu uma nova Bíblia, ela explodiu em lágrimas de alegria. Como não? Você já explodiu em lágrimas de alegria? Eu ainda não. Só por arrependimento, mas por ter a palavra ainda não. Ao longo do tempo, Deus restaurou o seu casamento e família. Seu marido ainda não se entregou a Cristo. Ele chegou até mesmo a frequentar a igreja algumas vezes para observar como são os cultos. Ponã estuda a palavra de Deus com a sua nova Bíblia, mas se recusa a deixar a Bíblia rasgada que seu marido tentou destruir. Afinal, foi com ela que começou a aprender sobre Jesus. E ela disse o seguinte: minha Bíblia é tudo para mim. E a palavra, ela é a palavra viva de Deus. Sem ele e sem ela, eu não posso mais viver. Na Índia há um grande aumento de perseguição de cristãos. E a Bíblia, ela funciona como um precioso recurso de ajuda aos novos cristãos que estão crescendo na fé em meio a essa perseguição e carregam a sua cruz. Lembra que eu falei lá no início que você está disposto a seguir, ser discípulo? Não vive mais você, mas Cristo vive em você, então pega a sua cruz, é essa. Deles é essa. Carregamos nossa cruz quando amamos mais a Cristo do que a nós mesmos e deixamos de lado a vergonha e o medo de testemunhar a seu respeito em um mundo hostil a nós e a tudo que se refere ao cristianismo. Nós vemos lá em Tiago 1, 2 ou 4, dizendo exatamente sobre essa perseguição e sobre essa alegria, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a palavra da sua fé, a prova da sua fé, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Meus irmãos, a alegria em meio ao sofrimento nem sempre vem em forma de um rosto feliz ou de um grande sorriso. A alegria em meio ao sofrimento tem um nome diferente: esperança. Essa é a alegria que eles têm no meio da perseguição e no meio do sofrimento. Próximo slide. Lá no Irã, em uma sala de conferências num hotel na Turquia, cerca de 60 iranianos se reuniram para cantar louvores a Deus em ritmo de música iraniana. Em meio à grande euforia e alegria do culto que eles prestavam naquele momento, um iraniano convertido disse o seguinte, abre aspas: eu não sou famoso, eu não sou rico, mas conheço a Jesus. E agora ele disse: eu tenho a Jesus, pertencimento. Eu sou de Jesus e tenho Ele como meu Senhor. É isso que ele entendeu. A alegria está aí, numa coisa tão simples. E ele, logo após a esse relato, ele grita: glória a Deus nas maiores alturas. E lá, nessa região, eles relatam que as igrejas domésticas secretas estão crescendo demais no Irã. O sistema de autoridade no Irã colocou os iranianos sob uma pressão muito grande e eles não veem nenhuma esperança. Eles estão em busca de Deus porque estão descontentes com as opções que eles têm. Hoje, na Europa, devido à peregrinação e à fuga dos iranianos para fora do país, onde eles estavam sendo perseguidos e mortos, eu quero dizer para vocês que estão orando e investindo em missões mundiais,
que vocês têm enviado missionários para aquela região. E lá está se levantando um exército de milhares de iranianos cristãos que estão dispostos a voltarem para o seu país como missionários. Continuamos firmes. Você que ora, dobre 2 vezes mais o seu joelho. Você que ora por missões, dedique mais tempo, porque a guerra é grande. É grande. Você que mobiliza, invista mais tempo. Você que oferta, continua firme aí. Você que não oferta, comece a ofertar. Porque é na dependência de envio. Se você não pode ir, como um rapaz aqui de Santo Antônio de Jesus foi para a Síria levar medicamento. Falei com ele hoje, tive uma alegria enorme de encontrá-lo. Se você não pode ir como ele, faça isso, mobilize e ore, interceda mesmo de verdade e invista e continue sustentando os irmãos que estão indo ao Irã. Sabá é essa menina que está na foto, uma universitária de 22 anos. Ela está super animada com o seu batismo. Ela se mudou para a Turquia há 6 meses. Ela, entre outras 9 pessoas, saíram do batistério irradiantes. E ela disse o seguinte: nunca pensei que isso aconteceria comigo, mas agora estou cheia de alegria, porque minha vida está sendo transformada pela alegria de Jesus Cristo. Quando nós vemos todo esse tipo de alegria que nós não conhecemos, em meio a toda essa perseguição e sofrimento, eu me lembro logo do livro de Paulo aos Filipenses, que fala 10 vezes de alegria, podendo até ser chamada carta de alegria. Porém, o contexto dela, em que esta carta está sendo escrita, não era de aparente alegria. Paulo estava preso. E o povo estava passando necessidade e perseguição. Mesmo assim, Paulo ensina a buscarem a alegria. Nós aqui, com todo o nosso comodismo, acontece algo tão mínimo e logo nós perdemos a alegria ou ficamos descontentes com algumas coisas. Tudo bem, mas olha o que está acontecendo aqui. Lá na igreja primitiva, Paulo já encorajando os irmãos que, em meio a tanta dificuldade, buscassem a alegria do Senhor, porque faz toda a diferença no meio da confusão. Fechando e finalizando, o último slide. Pode passar, meu irmão. Tudo isso me faz pensar na nossa realidade hoje. Estamos vivendo para nós mesmos, quando, na verdade, tudo o que temos, tudo o que somos é do Senhor. Jesus tem nos chamado, mas não por aquilo que você foi, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você pode ser, se for obediente a Ele. Vou repetir, Deus tem um chamado para a sua vida. Ele te chama para uma obra específica, mas não por aquilo que você foi, não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele quer fazer em você, para que a terra possa se alegrar com a sua vida. Seja participante, ativo da obra de Deus, indo, mobilizando sua igreja, orando e ofertando. Nós, missionários, quando temos o costume de vir aqui, nós não viemos pedir nada às igrejas. Nós viemos aqui dar uma oportunidade de você não ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Eu tenho aqui uma carta e vou ler, que é o final da mensagem. É uma carta de um mantenedor. Eu não sei o nome, eu peguei essa carta em algum lugar e não sei, mas marcou a minha vida. Diante de fazer a terra se alegrar, eu lendo isso aqui, eu entendo exatamente o que estava no coração desse homem. Eu vou ler para vocês agora, não tem o nome dele, tá? E diz assim: nós, mantenedores da obra missionária, ofertamos porque adoramos a Deus, não é pelo dinheiro. Nós ofertamos para mudar o nosso mundo, mas também o nosso próprio coração. Nós ofertamos porque pessoas vivem e morrem na extrema pobreza. Nós ofertamos porque nossos vizinhos não encontraram a Cristo. Nós ofertamos porque por meio da nossa oferta eles podem encontrá-lo.
Nós ofertamos para ser parte de algo maior do que nós mesmos. Nós ofertamos para ser parte de algo maior que está por vir. Nós ofertamos porque somos parte do reino de Deus. Nós ofertamos porque os cristãos estão sendo perseguidos por sua fé. Nós ofertamos porque a indiferença não era uma opção para Jesus. E não pode ser uma opção para nós. Nós ofertamos porque fomos comprados por um preço imensurável. Nós ofertamos porque Deus oferta e nunca irá parar de ofertar. É por isso que nós ofertamos. Quando eu vejo esse desprendimento das coisas materiais, eu quero trazer todas essas informações para mim mesmo, me desprender de tudo. Porque nada do que tenho, nada do que sou é meu, e nada do que você tem e é seu, nem a vida é nossa, Ele que deu. Quando eu vejo isso, eu fico pensando que a obra missionária é feita de coragem, de homens e mulheres corajosos, porque pertencem ao reino de Deus. Estão dispostos a renunciar e a sacrificar para que o reino seja proclamado entre as nações. R$1 por dia, R$1 por dia, durante um mês, você pode sustentar um missionário no campo. Com R$1 por dia, durante um mês, você pode enviar uma Bíblia para qualquer continente perseguido, fechado ao Evangelho. R$1 por dia. É com esse desafio, meus irmãos, que eu queria fechar hoje agradecido de verdade, Karine, Pastor Francisco, por esse privilégio de estar aqui compartilhando isso com vocês. Queria deixar esse desafio com vocês. Não vá embora. Se Deus falou com você sobre esse desafio, eu não vou embora, eu vou ficar sentado aqui, o culto vai terminar. Mas se Deus falou com você algo sobre enviar Bíblia e sustentar o missionário, quem sabe eu. Só que, se você me sustentar, você vai ter que ir lá. É no Equador, não é longe, pastor. Pode mobilizar a Karine aí que ela vai preparar isso direitinho. Meus irmãos, quero terminar orando pela vida de vocês. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor separou. Obrigado porque aqui está a tua igreja te louvando, agradecida pelos teus grandes feitos em nossas vidas e na vida da tua igreja aqui nessa cidade. Nos dá coragem, porque somos do Senhor e pertencemos ao reino de Deus. Nos dá ímpeto de sair dessas 4 paredes e continuar proclamando a toda essa cidade, a esse estado, a esse país, aos confins da terra, que Jesus Cristo é a alegria da vida de qualquer homem. Dá-nos, ó Deus, espírito de ousadia, de coragem, para entender o que a tua palavra diz. Porque sabemos, Senhor, que não fomos ensinados a viver a palavra de Deus, fomos ensinados a frequentar igrejas. Transforma a minha vida, transforma nossas vidas, a fim de que, de fato, venhamos fazer a terra se alegrar. Derrama da tua bênção e da tua unção sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Karine, Pastor Francisco, a palavra está com vocês. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos, desafiador, né? Eu estou pensando em proibir de vir missionário aqui nessa igreja. Senão eu vou morrer do coração.